paz do Senhor esteja com você, que está me vendo e escutando essa pregação. É a primeira que eu estou pregando, sendo filmada. Claro que estou filmando de uma filmadora amadora, bem simples, para mim estar abençoando aqueles que possam estar vendo e compartilhando essa pregação. Deus colocou essa pregação no meu coração, ainda que é uma pregação que nós vamos ler muito, vamos ler alguns textos da palavra de Deus aqui, mas que eu tenho como objetivo que essa palavra chegue no seu coração. Não tem nenhum esboço aqui comigo, mas Deus colocou isso no meu coração e eu quero estar compartilhando com você. Se você tiver a paciência de chegar até o fim, de ouvir até o fim, então você vai ser muito abençoado. Eu creio nisso. E o tema dessa ministração é: foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. E eu quero usar o texto de 1 Samuel. Como eu disse, eu vou estar usando muitos textos da palavra de Deus, vou estar lendo muito. Quero que você tenha paciência comigo. E então nós vamos estar liberando essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Você pode, quiser acompanhar conosco, pode estar abrindo em 1 Samuel, primeiro capítulo, nós vamos estar liberando agora essa palavra diante de você. Aqui no 1 Samuel nos diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamada Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofines e Finéias, como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para irritar quando o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim se fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-se o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma
perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição em que tenho falado, então se respondeu ele: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu o já não era triste. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e chegando à sua casa, a Ramá, Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela do Senhor, ela concedeu, e passando o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel. Pois dizia do Senhor o pedi: subi Elcana, seu marido, como toda a casa, oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: fazes o que melhor te agrade, fica até que eu o desmame, tão somente conforme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho de peito até que os desmamasse. Havendo-se desmamado, levou consigo um filho de 3 anos. Aqui você encontra a qualidade e o menor preço. E carne salgada na caixa de era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu Senhor, tão certo como vivo, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Este é o texto que eu quero estar ministrando. Vamos fazer uma oração agora neste momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus. Pai amado Senhor, Pai amado, que a tua graça, Senhor, console cada coração, que a tua graça chegue até cada vida que aqui, Pai Senhor, esteja vendo essa ministração. Pai amado Senhor, venha falar em cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tira todas as vendas dos nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós possamos, Senhor, ver e entender, ó Pai, o seu propósito, ver e entender, ó Pai, o teu objetivo, o objetivo da tua palavra. Que a graça do Senhor possa, Senhor, agora inundar cada vida, usando a minha vida, usando, Senhor, a vida deste que está nos vendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Este texto nos fala de uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela não tinha filhos, e nós vimos aqui no texto que ela subia, era costume da família subir de ano em ano para apresentar sacrifício diante do Senhor em Siló. E ali eles estavam todo ano. Interessante aqui que tem um versículo que me chamou também a atenção, né? A palavra de Deus nos fala de uma mulher que ela é melhor do que 7 filhos, que esta é Ruth. Quando diz a Noemi, esta é melhor do que 7 filhos. Mas aqui nós vimos aqui também que Elcana, ele é melhor do que 7 filhos, melhor do que 10 filhos para Ana. Ele amava, mas só que Ana não tinha filhos. Ana, ele não conseguia ter filhos, ela era estéril. Então ela subia diante do templo todo ano, e ali chamava o Senhor e clamava o Senhor, pedindo ele a filhos. E quando em determinado momento Eli, o sacerdote, estava ali olhando para aquela mulher, talvez ajoelhada, chorando, com os lábios plenos,
olhou para aquela mulher e achou que ela estava embriagada. Até chamou o filho de Belial, achando que ela estava ali embriagada. Então aquela mulher disse ao sacerdote ali, disse a ela: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Eu estou aqui angustiada de espírito, angustiada de alma, necessitando um filho e clamando ao Senhor aquela essa petição. Então o sacerdote liberou uma palavra de bênção sobre a vida daquela mulher. E no devido tempo, quando eles voltaram para casa, ele estava diante da sua casa. Eucana coabitou com sua esposa e ela deu e concedeu e deu à luz a um filho. E este se chamou Samuel. O que acontece aqui é que Ana fez uma promessa diante do Senhor. Falou: se Deus o desse um filho, o que ela faria? Ela chegaria diante do sacerdote e entregaria aquele filho para o sacerdote, o seu primeiro filho e único filho. Então ele foi ali e isso aconteceu. Mas chegando o dia do sacrifício, Ana, ainda a criança era nova, né? A criança era nova. E o que aconteceu? Ela pede e fala para o seu esposo: eu não vou subir, porque a criança ainda é nova, vou estar com ele. Não que ela não tinha como propósito de entregar o seu filho ao sacerdote, ela tinha esse propósito sim. Mas só que a criança ela era muito pequena. Só vou desmamar a criança e depois eu vou levá-la diante do sacerdote e ali ele vai ficar para sempre. Algumas versões, algumas interpretações nos diz que Samuel mamou até os 4, 5, 6 anos. Não sei. Para a minha palavra, para essa pregação aqui, isso não vem muito ao caso quanto tempo ele ficou com Ana. Para isso que nós estamos falando. Então ali, chegado em determinado momento, ela foi e levou a criança. E ali fez sacrifício, adorou o Senhor e entregou o seu filho ali para o sacerdote Eli. Mas agora vamos para uma outra parte do texto, que nos fala que em 1 Samuel, capítulo 2, no versículo 33, 1 Samuel 2, versículo 33, eu disse que eu ia ler um pouco. Está passando alguns carros na rua, está um pouco me atrapalhando, mas eu estou dentro da minha igreja, no cantinho da igreja, ministrando, tentando fazer essa palavra, mas você continua prestando atenção. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 33 fala: o homem porém da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para ti consumir os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofnis e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-te-ei numa casa estável, e andarás e ele diante do meu ungido para sempre. Será que todo aquele que restar da tua casa virá e inclinar-se diante dele para obter uma moeda de prata e um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas algum dos cargos sacerdotais para ter um pedaço de pão que como. Interessante que aqui essa palavra tão dura, essa palavra tão difícil, ela foi para o próprio sacerdote, o sacerdote ali. Aqui dizendo que da linhagem do sacerdote não teria descendência no sacerdócio. Da linhagem do sacerdote não teria descendência do sacerdote. Que o Senhor estava cortando, que o Senhor estava dissipando agora essa linhagem sacerdotal que era do sacerdote ali. Nem ele, nem seus filhos e nenhum da sua descendência. E mais, aqui fala que aquele que não morrer, aquele que o Senhor não tirar a sua vida, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que implorar, ele vai ter que se humilhar para ter uma moeda ou para ter um
pão, ou se humilhar ali no templo pedindo um cargo, nem que seja de zelador do templo, para obter a comida da sua vida, para obter o sustento da sua vida. Interessante essa palavra tão dura para o sacerdote, o qual nós estamos diante dele, o qual Ana está diante dele entregando o seu filho. Mas eu pergunto algo interessante que nos faz. Qual é o pecado de Eli? Qual foi o pecado de Eli que fez com que Deus olhasse para ele com tanta indignação e falasse, pessoal, da sua linhagem, da sua descendência, não terá mais sacerdote? Nós vamos cortar, não vai ter. Qual é o pecado de Eli? Qual foi o pecado de Eli? Eu quero te dizer algo muito interessante. O pecado de Eli não foi um pecado ativo, foi um pecado passivo. O pecado de Eli não foi um pecado ativo, ele não cometeu nenhum crime, ele não roubou, não matou, não roubou, não adulterou, não fez, ele não fez essas coisas. Ele se não praticou o pecado, ele se não cometeu, não entrou na prática do pecado, mas o pecado dele foi pacífico. Qual é o pecado pacífico? O pecado pacífico dele é que ele não disciplinou os seus filhos. Ele não olhou para os seus filhos e disciplinou os seus filhos no erro em que os filhos deles estavam correndo. O erro que os filhos deles estavam cometendo. Vejamos aqui no versículo 12 do capítulo 2, fala assim: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importava com o Senhor, pois o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozendo a carne com o garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esta carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém, has de mandar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Veja só, os filhos do sacerdote Eli, Ofnis e Finéias, eles estavam numa situação de grande pecado. Aqui nos fala que, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor, os filhos do sacerdote desprezavam a oferta do Senhor, eles faziam pouco caso dessa oferta. Aqui, lá atrás, no capítulo 1, nos fala que Ana, ela estava ajoelhada, ela estava sussurrando com seus lábios, orando, e Eli achou que ela estava embriagada de vinho. Por quê? Porque o semblante dela parecia de uma mulher embriagada, porque ele já tinha o costume de ver os seus filhos embriagados. Ele já estava entendendo qual era o assunto. Ele já estava. Ele olhava para aquela mulher e falou assim: ó, é a figura dos meus filhos. Ele falou assim: não seja filho de Belial, enquanto os filhos de Eli eram filhos de Belial. Este foi um grande mal de Eli. Ele não disciplinava os seus filhos, ele não corrigia os seus filhos, eles não davam a correção necessária. Ele era um sacerdote, ele deveria falar para os seus filhos: meus filhos, vocês estão errados, e a partir de agora eu disciplino vocês e não permito que vocês fazem parte do sacerdócio até que vocês se posicionem como pessoas de caráter reto diante do Senhor. Eles tinham que disciplinar os seus filhos, afastá-los do sacerdote e dizer a eles isso, corrigi-los como pai, como sacerdote. Porque qual pai que ama seu filho e não
não corrige o seu filho? Qual pai que ama o seu filho e não corrige? Então, ele omitiu a disciplina aos seus filhos. Ele não quis disciplinar os seus filhos como deveria ser disciplinado. Até falar algumas coisas ele falou, mas só que isso se estendeu grandemente. Isso se estendeu grandemente. Salmos fala que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado chama outro pecado. Quando nós não corrigimos o pecado na nossa vida, ele vai se enrolando, vai se tornando não só um pecado, mas um monte de pecados. Quando nós vemos, nós estamos dentro de uma situação completamente complexa, a qual para que nós saímos é muito difícil. Nós precisamos da graça de Deus. Foi isso que aconteceu. A situação dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam numa situação tão grande, tão desastrosa, que talvez ou já não havia mais solução para a vida deles, já não havia mais como voltar atrás. Prosseguindo, o texto nos fala, aqui no versículo 22 do mesmo capítulo 2, fala: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se desviava como as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse: por que fazes tais coisas? Porque, pois de todo este povo ouço constantemente falar do seu mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Veja o seguinte, não só esses filhos de Eli, Hofni e Finéias, eles eram filhos de Belial, cachaceiros, beberrões, mas como eles metiam o garfo no sacrifício, e aquilo que pegasse era deles. Quando chegavam os povos para levantar sacrifício ao Senhor, eles chegavam e me dá essa carne, eu vou pegar essa carne crua de você. E o ofertante, se ele falasse: não, vamos assar primeiro, eu falei: não, você me dá, eu tomo a força. Veja só que postura de um sacerdote. Então, filhos de sacerdotes e sacerdotes. Então, o que acontece? Aqui o texto que nós lemos, esses últimos versículos, fala que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta do templo. Boa coisa eles faziam. Se deitavam com as mulheres que serviam na porta da congregação. Então a fama começou a se espalhar, ou se espalhou de tal forma que não havia mais como voltar atrás dessa situação dos filhos de Eli. Então ele dá aquela repreensãozinha, o qual não adiantou, porque Deus já havia condenado. Deus já havia condenado a vida deles. Versículo 25 fala: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então ele já estava condenado pelo Senhor. Nós vemos na palavra de Deus que Deus é longânimo, mas a longanimidade de Deus, ela tem fim. Ele é longânimo, mas tem fim. Foi aonde chegou, deve ter chegado o fim, porque Deus o queria matá-los. Deus queria matá-los. Aqui nos fala que não só os filhos de Eli, eles pecaram, fizeram o que era errado diante do Senhor, mas eles faziam o povo a transgredir. Pior do que alguém pecar é fazer outro pecar. Pior do que um errar é fazer com que o outro erre. Eu estou pecando, eu vou fazer com que você peque. Eu vou pecar, mas vou fazer também com que você peque. Eu vou cair, mas vou fazer com que você também vai cair. Isso é errado diante de Deus. Pior ainda do que só você, diferença de Davi, porque Davi, ele assumiu o seu erro. Senhor, foi eu que pequei, livra o povo. Livra o povo. Foi eu que pequei, eu assumo a minha responsabilidade. Estou diante do Senhor para assumir a minha responsabilidade. Livra o povo, foi eu. Agora, eles pecavam e faziam com que o povo pecasse diante do Senhor. Então, aqui nos fala dessa situação. Deus chegou ao fim. Chegou ao fim em que Deus falou: eu vou acabar com essa situação.
situação. Versículo 29 nos fala: por que pisais, no capítulo 2, fala: por que pisais os pés dos meus sacrifícios e as minhas ofertas e manjares que ordenei, se me fizesse na minha morada, e tu, porque honra o teu filho, os teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel? Veja, esse versículo nos fala que ele honrava mais os filhos do que a Deus. Então o pecado de Eli não foi um pecado ativo, um pecado que ele cometeu, um pecado que ele fez, mas foi um pecado passivo. Ele deixou de disciplinar. Mas do outro lado existia um jovem, ou uma criança chamada Samuel. Aquele que Ana colocou diante do sacerdote e disse a ele: aqui está meu filho, a promessa em que eu fiz. Mas esse rapaz, no versículo 18, capítulo 2, versículo 18, fala: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal e de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar de filhos que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concedeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Agora preste bem atenção: o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Veja só, Ana deu um filho, Samuel, o seu único filho, a primícia, o seu primeiro filho, as primícias. Ela entregou as primícias diante do sacerdote e falou para ele: aqui está, aquilo que eu tenho de melhor, aquilo que é primeiro da minha vida. E nisso Deus abençoou ela e fez com que ela teve 500%. Ela teve 3 filhos, homens, e 2 filhas. Mas o que vem a ser fundamental para essa palavra é que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Guarde bem essa palavra: o jovem Samuel crescia diante do Senhor. No capítulo 3 nos fala de que quando Deus estava falando com Samuel, Samuel estava dormindo, né? E ouviu uma voz dizendo: Samuel, Samuel. Samuel levantou rapidamente, porque estava na casa do sacerdote, estava em Siló, e ali ele foi correndo ali para Eli e perguntou a Eli: o senhor está me chamando? Eis-me aqui. Ele falou assim: não, eu não te chamei, volte a deitar. Ele deitou, voltou a deitar e foi dormir. E pela segunda vez ele escutou: Samuel, Samuel. Ele levantou novamente, correu ali para o sacerdote e falou: você está me chamando, eis-me aqui. Ele falou: não, eu te chamei, vai deitar. E pela terceira vez ele deitou e dormiu e ouviu a voz novamente: Samuel, Samuel. E ele correu e foi lá e disse: você está me chamando, eis-me aqui. Ele falou: não, eu não estou te chamando. Então ele entendeu e falou assim: quando você ouvir essa voz novamente, você diz o seguinte: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então ele foi deitar pela 4ª vez, se eu não estiver errado aqui. Foi deitar pela 4ª vez, 1 Samuel capítulo 3. E quando ele estava deitado dormindo, ele escutou a voz novamente e disse: Samuel, Samuel. Então ele falou: Senhor, fala porque o teu servo ouve. Então Deus veio a ele e contou tudo aquilo que iria fazer com ele. Veja interessante que aqui nos fala que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E aqui no capítulo 3, Samuel já tinha uma grande intimidade com Deus. Samuel já estava ouvindo de Deus, Samuel já ouvia a voz de Deus. Enquanto do outro lado, os filhos de Eli, os filhos do sacerdote, ele estava ali sem ouvir a voz de Deus, não dando ouvido à voz
Senhor, que nem diz, desprezando a oferta do Senhor. Ele desprezava aquilo que o povo fazia. Mas Samuel não, ele estava ouvindo e ouviu tudo aquilo que Deus havia falado que iria fazer com Eli. Então o que acontece? No versículo 19 do capítulo 3 fala: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Preste bem atenção: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel, nenhuma das palavras que ele aprendeu, nenhuma das palavras que ele estava ali aprendendo diante de Deus, ele deixou cair no chão. Nenhuma. Mas do outro lado, fazendo a comparação com os filhos de Eli, no capítulo 2, versículo 17, nos fala assim, que era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Ofins e Finéias. Eles desprezavam a oferta do Senhor, enquanto do outro lado, Samuel, nenhuma das palavras, de todas as palavras do Senhor, ele deixou cair no chão. Entra uma outra terceira etapa do texto, que nos fala de uma grande guerra, ou de uma guerra que Israel teve com os filisteus. E quando os filisteus estavam guerreando, Israel perdeu essa peleja. Israel teve que sair fugindo, correndo. Eles correram dessa guerra. Então o que aconteceu aqui? Eles mandaram trazer a arca de Deus. Traga a arca da aliança. Então trouxe a arca da aliança. Ali eles estavam diante da arca da aliança, chorando, pedindo a Deus. Falou: Senhor, nos ajuda nessa peleja. Então eles começaram a gritar, começaram a fazer barulho, a gritar e louvar, e o inimigo que estava à distância ouviu aqueles gritos do povo de Deus, e o inimigo dos filisteus diz: ai de nós, seja fortes e corajosos, porque este povo vai fazer conosco o que fez lá no Egito, vai nos arrebentar, seja forte. Então, filisteus estavam com medo do povo de Deus, porque a presença de Deus, a arca de Deus estava lá. Mas quando Israel desceu pela segunda vez para essa peleja, aconteceu novamente o que aconteceu da primeira vez. Israel perdeu a guerra. E outra coisa, duas coisas que aconteceu além da perda da guerra. Os dois filhos de Eli morreram, Ofnis e Finéias, morreram nessa guerra. E a arca da aliança foi tomada. E os dois filhos de Eli morreram. Então, fugindo algum rapaz, algum soldado, correndo, foi contar a Eli e disse a Eli, no capítulo 4, versículo 12, fala: então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, todas as cidades prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que sai das fileiras, e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos morreu, Ofnis e Finéias. E a arca de Deus foi tomada. Preste bem atenção. Aqui nos
fala que esse rapaz, esse soldado, esse homem de Benjamim saiu das fileiras e foi correndo para Siló e contar ali o que havia acontecido. Mas quando ele chegou ali, ele disse ali que os seus 2 filhos haviam morrido e a arca de Deus havia sido tomada. Observa que Eli já estava com 98 anos e ele já não via. Ele já não via. Ele não enxergava mais. Ele não enxergava. E disse a ele que os seus 2 filhos haviam morrido. O 18 fala: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Eu quero usar de 3 palavras aqui falada de Eli. Primeiro, ele era velho. Segundo, ele era cego. E terceiro, ele era pesado. Ele era já velho, de 82 anos. Aqui na Igreja Luz para os Povos de Braslândia, nós temos a pessoa mais velha aqui, é de 72 anos. É uma senhora. Às vezes, existem pessoas novas, como nós, como eu, que não apresenta, mas sou novo. Pessoas novas, mas com espírito de velhos. Com espírito de velhos. Não dá conta de fazer nada. Não consegue fazer nada. Não deslanche nada. E outra coisa, ele era cego. Às vezes, nós vemos muito bem com os nossos olhos. Mas os nossos olhos espirituais, nós somos cegos, nós não conseguimos ver aquilo que está diante da nossa frente. Assim como muitos não veem aquilo que está diante da sua frente, não vê o pecado que está diante da sua frente, não vê o erro que está diante da sua frente, não consegue enxergar. E a outra coisa, ele estava pesado. Isso nos fala de sedentário, de sedentarismo. A pessoa não consegue fazer nada. Quando eu era mais jovem ainda, eu corria 10 quilômetros por dia. Ou às vezes, por dia, eu estava na teia, vamos correr, vamos. Nós corríamos 10 quilômetros, mora em mora. Fazia 10 quilômetros com 30 minutos, nenhum preparo, nenhuma técnica, nada. Nós corríamos, jogava bola dia e noite, de dia e de noite. Todo horário nós estávamos fazendo exercício. Mas hoje nós não conseguimos fazer mais isso. Porque sedentarismo, mas existe um sedentarismo pior que é esse, que é o sedentarismo espiritual. O sedentarismo espiritual. A pessoa não consegue orar, a pessoa não consegue ler a Bíblia, a pessoa não consegue jejuar, a pessoa não consegue ir à igreja, não consegue participar dos cultos da sua igreja. Às vezes vai em um culto por semana, acha bom. Às vezes vai 15 em 15 dias na igreja, na reunião, e acha bom. Às vezes vai uma vez no mês da igreja e fala, está muito bom. O que essa pessoa é? Uma pessoa sedentária espiritual. Ela é sedentária. A pessoa é cega, não vê aquilo que vê diante da sua frente. Com esses olhos, consegue enxergar. Mas com os olhos espirituais está dentro do pecado e fala, não é pecado. Nós precisamos aprender a chamar pecado de pecado. Se é pecado, é pecado. É pecado. Precisamos aprender a chamar pecado de pecado. E outra coisa, pessoas velhas espiritualmente não conseguem fazer nada. Vem, senta, não louva, não adora. Esse louvor é comprido demais, essa palavra é comprida demais. Não se alimenta, não consegue se sentir bem na casa de Deus. Mas o grande problema somos nós mesmos. Nós mesmos que já estamos velhos espirituais, nós mesmos que já estamos cegos espirituais, nós mesmos que
já estamos sedentários espirituais e não conseguimos mais fazer as coisas de Deus. E o que acontece aqui vem que o castigo de Deus veio sobre esse povo, sobre Ofnías e Finéias, porque Deus já havia arriscado o nome deles e disse que levantaria um outro sacerdote estável. Veja o que aconteceu. Estando sua nora, a mulher de Ofnías, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disse-lhe a mulher que a assistia: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Essa esposa de Finéias estava grávida, como nós já vimos, e ela deu à luz a um filho, e fala que ela não deu muito caso para a criança, mas colocou o nome do rapaz de Icabu, que significa: foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel. Mas o que foi? O que fez com que a glória de Israel fosse embora? Foi o pecado. Foi o pecado. É esse o nosso tema. Foi-se a glória do Senhor. Quantas vezes na nossa vida nós deixamos a glória de Deus embora da nossa vida? Quantas vezes nós deixamos que a glória de Deus vazasse de nós por causa de erro, por causa de pecado? Meus irmãos, eu quero alertar você agora nesta tarde, porque agora é tarde. Estou fazendo essa gravação agora à tarde. Eu quero alertar você agora à tarde, dizendo a você: não deixa que a glória de Deus vaze da sua vida. Não deixa que a glória de Deus vá embora da sua vida. Meu irmão, não seja cego, não seja gordo, não seja pesado. Não seja pesado. Fala que ali, velho, pro gordo, pro cego que caiu da cadeira e quebrou o seu pescoço e morreu. Meus irmãos, quando Deus ele fala para nós algo, faça. Quando Deus te diz, toca no seu coração. Às vezes nós estamos tão envolvidos no erro, tão envolvidos no pecado, que nós já não fazemos mais menção do pecado. Nosso pecado para nós já não faz diferença para a nossa vida. Nós nem sequer choramos mais, nem sequer nós sentimos mais a dor do pecado. Às vezes nós sentimos dessa forma. Pois eu quero te dizer, agora nessa tarde, meu irmão, em nome de Jesus, sinta a dor pelo pecado. Sinta a dor pelo pecado, para que a glória de Deus não vá da sua vida. Porque uma vez que a glória de Deus vazar da sua vida, uma vez que a glória de Deus vai embora da sua vida, você está morto, você está aniquilado, você está cortado. Não há como mais você subir, não há como mais você sair. Ou para que você saia desse buraco, para que você saia, vai ser muito difícil. Não espera chegar lá embaixo para sair. Sai da onde você está. Não espere o barco afundar para depois tentar levantar o barco. Quantas vezes nós falamos para os nossos queridos irmãos: vamos à igreja. Nós cobramos: vamos à igreja, vamos à igreja. Ah, eu vou, pastor, eu vou. Quando as pessoas vêm à igreja, fazem as suas campanhas, dia de sexta-feira: eu quero meu emprego, eu quero meu emprego. E nós oramos, nós declaramos, jejuamos, e Deus vem e abençoa o abençoado do irmão, e ele consegue o emprego. Mas a primeira coisa que é sacrificado é a igreja. A primeira coisa que é sacrificado é a igreja. Ele some. Quando as pessoas entram na faculdade, e a primeira coisa a ser sacrificado é a igreja. É a igreja. Nós estamos em uma cidade onde as pessoas levantam 4:30 da manhã para ir trabalhar, pega 2 ônibus para trabalhar, sai de Brasília, vai para o plano, vai para outros lugares mais distantes que o plano, e ali volta
fica 2 horas, 3 horas, 4 horas no ônibus. Mas nem por isso é motivo de nós deixarmos as coisas de Deus. Quantas vezes nós marcamos discipulado com uma pessoa? Eu, como pastor, tenho os meus discípulos e lidou com eles mano a mano, cada um, uma vez por semana, com cada discípulo. E às vezes nós marcamos, ligamos, tem discipulado hoje, eu ligo avisando, e o discípulo não aparece. Nem sequer dá satisfação do que aconteceu. Nem sequer dá satisfação. Depois ele chega e diz, depois de muito tempo, ele fala: estou frio, estou desanimado, estou com vontade de parar, estou com vontade de sair daqui, estou com vontade de abandonar. Não é para ir para outra igreja, é deixar a obra de Deus mesmo. Mas por quê? Por causa do pecado, por causa do sedentarismo espiritual. A nossa vida é essa, a nossa vida é buscar o Senhor. A nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira, ela é muito passageira. Ainda que você venha viver 120 anos, que eu acho quase impossível você viver 120 anos hoje, na nossa geração, ainda que você venha viver 120 anos, é passageiro, porque na eternidade você vai viver muito. Deixa o sedentarismo, meu irmão, reflita na sua vida, faz uma reflexão em você, aonde a glória de Deus tem vazado da sua vida. Será que nós podemos colocar o nome seu de Icabô? Foi-se a glória de Israel, ou foi-se a glória de Deus na sua vida? Será que nós temos que colocar isso? Meu irmão, você precisa fazer realmente uma faculdade, eu creio nisso. Você precisa realmente trabalhar, eu creio nisso fielmente. Mas você não almoça todo dia, você não toma café todo dia, você não dorme todo dia. Então por que não buscar Deus todo dia? Por que não ler a Bíblia todo dia? Você não vai deixar de comer por causa da faculdade, eu tenho certeza disso. Você não vai ficar uma semana, ou 15 dias, ou um mês sem comer por causa da sua faculdade. Não vai, eu tenho certeza disso. Você vai se alimentar, eu tenho certeza disso, porque você precisa se alimentar, nutrir, para aprender, para estudar, para trabalhar, e assim vai. Mas por que eu tenho que deixar a igreja? Por que eu tenho que deixar os cultos? Para que eu tenho que deixar a glória de Deus vazar da minha vida? Não deixa a glória de Deus vazar da sua vida, porque se a glória de Deus vazar da sua vida, eu quero te dizer, você vai precisar de muita força para levantar novamente. Você vai precisar de muita força para levantar novamente. Não deixe com que a glória de Deus vaze das suas vidas. Você precisa fazer uma faculdade. Você precisa fazer uma pós-graduação. Eu sou pós-graduado. Eu fiz uma pós-graduação de ciências da religião. Uma pós-graduação de 1 ano e 3 meses. Fiz. Mas não deixei as coisas de Deus. Não deixei mesmo. Você precisa fazer um mestrado se você quer. Você precisa fazer um doutorado, um PhD, o que for. Você precisa. Você está abençoado em nome de Jesus. Mas não deixe a glória de Deus. Não deixe as coisas de Deus. Não deixe seu discipulado. Não deixe seu evangelismo na mão. Não deixe seu evangelismo na mão. Não deixe nada na sua vida para as coisas mudando, as coisas que são passageiras, as coisas que são terrenas, porque vai chegar um dia que tem as coisas que são espirituais, que elas vão pesar. Não junteis tesouros aqui onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunte aonde. Em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a sua vida agora. Talvez você está sentindo dessa forma, porque a glória de Deus, ela vazou da sua vida. Talvez você pode estar sentindo agora como um velho. Você é uma pessoa nova, um jovem, um adolescente, uma pessoa de 40, 50 anos, mas você não tem 98 anos. Você pode estar sentindo uma pessoa velha. Ou talvez vocês possam estar cegos. Não conseguem ver o mal na sua frente.
Mas talvez você pode estar mais do que isso, você pode estar pesado também, ou pode estar os três, velho, cego e pesado, sedentário. Meu irmão, não deixe que a glória de Deus vá na sua vida. Não deixe que a glória de Deus vá embora da sua vida. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena você ter os seus discípulos, zelar bem zelado deles, cuidar bem cuidado deles. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, meu irmão, você ler a palavra de Deus todos os dias. Vale a pena você orar todos os dias. Vale a pena você jejuar sempre. Vale a pena. Em nome do Senhor Jesus, você pode ser renovado neste momento, nessa tarde. Você pode ser renovado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar e liberar para você em nome de Jesus. Senhor Jesus, ó Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção sobre este que está me ouvindo e vendo, Pai. Pai amado Senhor, que a graça do Senhor possa estar ministrando, Senhor. Possa estar, Senhor Pai, liberando, Senhor, a tua vida. Possa estar, Senhor, ó Pai, rompendo cadeias em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda velhice nessa vida, Pai amado Senhor, toda cegueira nessa vida, todo peso, todo sedentarismo deste irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Quebra agora, Senhor, em nome de Jesus, todos os males, todas as cadeias que têm prendido, têm roubado esta vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado Senhor, que ele possa, Senhor, sentir a presença do Senhor, que ele possa, Senhor, nesta tarde, sentir, ó Pai, a tua graça, o teu Espírito, convidando-o novamente para estar diante do Senhor, convidando o Senhor para estar diante da tua presença, ó Deus. Pai amado Senhor, libere, Senhor, a tua unção agora, libere, Senhor, a tua graça agora, Senhor, venha derramando, Senhor, as tuas mãos poderosas, Senhor. Pai amado Senhor, toca teu Espírito Santo. Pai amado Senhor, renova. Pai amado Senhor, ó Pai, libere, Senhor, a tua unção. Meu irmão querido, você que está aí, talvez você foi tocado em algum pecado, algum erro. Chama o pecado de pecado. Uma coisa, eu acho interessante, uma coisa é muito interessante. Talvez você pode estar pensando que é o cara, que é o bonito, que é o pegador. Mas eu quero te dizer, o diabo é que faz as pessoas pensar dessa forma. Ele está interessado na sua alma. Ele está interessado na sua alma. Porque quando você morrer, você vai para o inferno. Então, você chegando lá, você vai dizer, mas eu não sou o cara, eu não sou o pecador. E aí? Você vai fazer o quê? O que acontece, meu irmão, é que quando o diabo vai trazer isso para outra pessoa novamente. Ele já levou o primeiro. Às vezes coloca na mente dos jovens, coloca na mente das pessoas, dizendo a eles, você é o cara, você é o bonito. Agora quer dizer, não é por causa da sua beleza, não é por causa da sua riqueza, que você é o cara, você é o pegador. Mas é por causa da sua alma. O diabo está interessado na sua alma, ele está fazendo isso para te pegar, é para te prender. Então, meu irmão, se arrependa do seu mal, arrependa do seu pecado, arrependa dos seus erros. Talvez seja outro, talvez seja que você realmente se esfriou na presença de Deus. Mas chegou o momento de você falar, Senhor, me perdoa. Senhor, essa situação não está dando. Essa situação não dá. Eu quero viver novamente a chama, eu quero novamente acender o fogo do teu Santo Espírito na minha vida. Eu quero novamente. Faça isso nessa tarde e Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Pai Santo, eu quero abençoar este ouvinte. Pai, mas eu quero abençoar este que está nos vendo, Senhor.
liberando a palavra de bênção, liberando a palavra de vitória sobre a sua vida. Pai, só liberando, Senhor, a unção do Senhor, a graça do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, tenha força, ânimo, renovação, renova as suas forças, renova o seu ânimo, renova a sua vontade por Deus, renova em nome do Senhor Jesus Cristo. Libere, Senhor, a tua vida, seja renovado em nome do Senhor Jesus. Receba o Espírito Santo sobre a sua vida, receba o batismo do Espírito Santo na sua vida. Seja renovado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo a você: vá para os cursos da sua igreja, vá para o seu discipulado, vá para o seu evangelismo alemão, vá para as orações, vá em nome de Jesus Cristo. Não seja um sedentário. Você pode estar fazendo o que for, uma faculdade, trabalhando, mas não deixe as suas reuniões, não deixe a obra de Deus se esfriar na sua vida, não deixe com que a glória de Deus se vá de você, em nome de Jesus. Você pode estar vendo as minhas pregações sobre vídeo, a primeira no canal do YouTube, só você digitar lá Luz para os Povos, Braslândia. Então tem algumas pregações que são só áudio e você vai poder ouvir, boas. E tem outras pregações a partir dessa que é vídeo. É claro que é uma gravação amadora, quero lembrar você, é uma gravação amadora, mas nós estamos ali para abençoar vocês, em nome de Jesus Cristo. Sou o pastor Marcelo da Luz para os Povos de Braslândia, quadra 8 Norte, lote 115. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.